Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, nossos amados alunos, que mais uma vez hoje o Senhor possa derramar a sua luz e você seja tomado de revelação, no pleno conhecimento da verdade de Cristo, do Evangelho que é Cristo, Ele que opera tudo em nós, Ele que é o centro, Ele que é divino, criou todas as coisas por Ele, e através dele e para ele. Nós vimos isso na nossa última aula, Colossenses capítulo 1. E hoje, meu alvo com os irmãos é nós ministrarmos Colossenses capítulo 2 e teremos mais uma aula para terminarmos o livro de Colossenses. Depois teremos mais algumas aulas ainda para falar das epístolas aos Tessalonicenses e aí nós teremos completado a Epístolas Paulinas 3. Amém? Abra sua Bíblia agora, Colossenses, capítulo 2, versículo 1. Vamos continuar o nosso estudo aqui da Epístola à igreja lá de Colossos. Então, acompanhe a leitura, olha o que diz. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Cristo, o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Glória a Deus. Paulo começa Colossenses, do capítulo 2, falando mais uma vez do seu encargo, falando mais uma vez dessa vida de oração. E é precioso aqui, às vezes nós gostamos de falar, será que você tem encargo pela igreja? Será que nós oramos realmente pelos irmãos? Mas olha, o que Paulo fala aqui no começo do capítulo 2 é surpreendente. Porque ele diz assim, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós. Esse vós aqui são os colossenses. Então Paulo está dizendo que ele passa uma grande luta pelos colossenses, pelos laodicenses. Lembra que naquela região ali de Colossos tem também a igreja de Laodiceia. A gente conhece mais por causa do Apocalipse. Tem lá a igreja de Laodiceia também. E Paulo também sofre ali pelos irmãos. Mas olha que impressionante. E por quantos não me viram face a face. Uau! Paulo também ora por aqueles que ele ainda nem conheceu. Esse versículo aqui é um dos usados para defender essa teoria de que Paulo nunca foi na igreja de Colossenses. E talvez é exatamente isso que quer dizer, porque ele diz que também sofre por quantos não me viram face a face. Isso pode significar que ele nunca viu os irmãos lá de Colossos, ou que ele pode estar se referindo apenas que também não viu todos. Ele conhece alguns, mas obviamente não conhece todos da igreja. Nós percebemos, principalmente no último capítulo de Colossenses, que Paulo tem um bom relacionamento com vários irmãos lá da igreja de Colossos. Mas aqui ele diz que também paga o preço, sofre, e tem enfrentado grande luta por aqueles que ele também ainda nem viu. Isso que é encargo. Ele tem encargo pela obra, pela igreja, não é apenas por uma questão ali de amizade. Mas, vamos avançar. Por que Paulo tem então, ou tem passado essa luta e tem investido a sua vida nesse projeto? Olha o que Paulo vai dizer, versículo 2. Para que o coração deles, o coração dos irmãos da igreja, seja confortado e vinculado juntamente em amor. Mais uma vez, que amor é esse? É o amor de Deus por você. É só o amor de Deus por você que vai te capacitar a ser expressão também de amor na vida aí dos seus irmãos. Aí Paulo continua dizendo, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Ou seja, para que você tenha revelação, para que a verdade do Evangelho seja uma verdade cheia de convicção no seu entendimento. Lembra? Vamos relembrar? A igreja de Colossenses está sendo atacada por heresias, está sendo atacada por gnosticismo, pelo ensino judaizante. Então o que Paulo está dizendo? Olha, ao invés de vocês ficarem preocupados com filosofias,
Ao invés de vocês ficarem voltando aos rudimentos do mundo, às práticas antigas, às velhas ordenanças, vocês têm que estar convictos do entendimento de toda a riqueza que vocês têm. Ou o que ele vai dizer aqui, né, para terminar o versículo 2, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Vamos sublinhar. Olha o que diz. Paulo está explicando qual que é o mistério de Deus. Então você tem que estar com uma forte convicção daquilo que é o mistério de Deus. Quem que é o mistério de Deus? Cristo é o mistério de Deus. Mas olha que precioso o versículo 3. É Cristo, esse em quem aqui está falando de quem? De Cristo, ou seja, em Cristo, nele nós temos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. O que Paulo está dizendo? Lembra, a igreja aqui dos Colossenses era atacada por heresias, filosofias, né, tentando explicar a Cristo, tentando explicar a Deus. Você tem os judaizantes entrando ali. E aí, Paulo está mostrando o que é o centro do Evangelho. Porque você sabe, hoje em dia também é comum você encontrar igrejas que elas querem uma pregação muito bem elaborada, sabe? Uma pregação muito profunda. E eles procuram misturar ciência e dados históricos, e às vezes até mesmo filosofias ou ideologias. E às vezes você fica pensando que isso aqui é ser igreja. Às vezes você fica pensando que isso aqui é maturidade cristã. Mas olha aqui, sabe, todas essas coisas, até creio que tem o seu lugar. Até é legal, entende? É legal estudar, ter um conhecimento um pouco mais aprofundado no que diz respeito a dados históricos, a dados científicos, até mesmo algumas filosofias, etc. Mas olha aqui, irmãos, Paulo fecha a questão. Paulo resolve o problema. Olha, Paulo está dizendo, em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: o pleno mistério de Deus, Paulo está dizendo que nós precisamos conhecer o pleno mistério de Deus, que é quem? Cristo. Aí é em Cristo que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Não é na filosofia, não é na ciência, não é na história, não é numa estratégia. Sabe, já viu? Alguns irmãos falam assim: descobri a verdade do século 21, agora já sei como resolver os nossos problemas, fazendo tal estratégia. Para a igreja crescer, vamos usar tal ferramenta. Então, assim, foi muito comum, teve uma época que toda a esperança estava colocada no discipulado, toda a esperança estava colocada no coaching, toda a esperança estava colocada no modelo de igreja, vamos ser em células, ou então vamos ser de programas, sei lá. Mas aqui Paulo está dizendo, toda a sabedoria, todo o conhecimento está oculto em quem? Em Cristo, porque Cristo é tudo. Irmãos, Paulo é crente, entende? Paulo é cristão. Paulo não está inventando filosofia. Paulo está afirmando aquilo que ele viveu na experiência. A vida cristã é conhecer a Cristo. Por isso que o próprio Jesus diz que a vida eterna é esta, conhecer o Filho. Sabe quanto ele é uma fonte inesgotável de recursos. Ele é insondável, nós vimos no capítulo 1, ele criou todas as coisas, ele é Deus, ele criou todo o universo, ele é a plenitude de Deus. Então, por toda a eternidade nós estaremos conhecendo a Cristo. E às vezes você olha para mim e você fica pensando, como eu precisava de sabedoria para resolver o problema do meu casamento. Eu concordo com você, mas essa sabedoria você vai encontrar em Cristo. Cristo opera tudo em nós. É nele que está oculto toda a sabedoria e conhecimento. Ah, pastor, eu quero prosperar. Eu preciso ganhar dinheiro. Como que eu vou prosperar? Eu preciso de sabedoria. Aonde que está esse conhecimento? Cristo. É em Cristo, é nele que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, irmão, isso fecha a questão. O que nós precisamos de Cristo? Qual deve ser o seu alimento? Cristo.
Com que você vai ocupar a sua mente? Com Cristo. É Ele que opera tudo em você. Meu irmão, a minha oração nesses dias, nessas aulas, é que você aprenda isso. Que tudo na sua vida cristã vai depender do seu relacionamento com Cristo. Vai depender de você se alimentar de Cristo. E não mais você se esforçar para mudar. Não mais você se esforçar para merecer. Mas tudo depende de Cristo. Oh, aleluia. Como esse versículo é lindo. Mas aí, olha o versículo 4 agora. No versículo 4, Paulo vai começar a combater o ensino errado, né, da heresia. Então, o versículo 4 ele vai dizer, assim digo, ou seja, primeiro ele fala, Cristo é tudo, a sabedoria está em Cristo e não na filosofia. Aproveitando, falando um pouquinho mais, já viu os ateus hoje em dia? Quem são os ateus hoje em dia? São esses, né, cheios de sabedoria, de conhecimento. Já viu quando você encontra um ateu? Nós devemos orar por eles, né? Eles também estão debaixo de opressão. Mas a gente conversa com um ateu e quando ele fala assim, eu sou ateu, a impressão que dá, ou a impressão que ele quer passar é tipo assim, eu estudei, né? Eu sei, eu sou inteligente e eu na minha inteligência concluí que não há Deus, né? Por isso que eu sou ateu, sabe? É cheio de arrogância. Mas é exatamente aqui que está dizendo. Né? Toda a sabedoria e conhecimento está oculto em Cristo. Na verdade, esse ateu está cego ainda. Ele não viu, né? Não, a luz de Deus não brilhou nele, então por isso não os condene. Né? Não os condene, ore por eles. Mas aí Paulo diz aqui, assim para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Né? Que palavra é essa, pastor? Falazes. Vem de falácias. Né? O que é uma falácia? É uma mentira com cara de verdade. Ou então uma mentira que foi contada várias vezes que as pessoas já estão aceitando como verdade. Entende? São falácias. Então Paulo está dizendo que nós devemos tomar cuidado, porque pode aparecer alguém, no contexto aqui de Colossenses, lembra que eles não tinham o Novo Testamento ainda, então poderia aparecer alguém com aparência de verdade, aparência de raciocínio, né, de alguém que estudou, mas na verdade ele está ensinando uma heresia, está ensinando um engano. Então, por isso que Paulo diz, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ora, irmãos, vamos pensar aqui no contexto de Colossenses. Né, se chega alguém lá falando que encontrou com um anjo, conversou com um anjo, e ele dá toda uma explicação cheia de filosofia, ora, as pessoas ali poderiam ser convencidas disso, entende? Então Paulo está dizendo, por que nós precisamos cada vez mais de Cristo? Até mesmo para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, né? Apenas por esse raciocínio inteligente, uma coisa bem apresentada, com bons argumentos, não. Em Cristo que está oculto toda a sabedoria e conhecimento. Amém? Versículo 5, Paulo vai dizer o seguinte, pois, embora ausente quanto ao corpo, né, porque ele estava preso, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Olha aqui, tem uma coisa boa da igreja de Colossenses. Por mais que eles estavam sendo atacados com falsos enganos, com ensinos errados, parece-nos que eles estavam firmes. Talvez você pense assim, mas pastor, então para que Paulo está escrevendo a carta? Para fundamentar a fé deles, entende? É precioso isso, porque dentro da teoria aqui, do motivo que a carta foi escrita, é bem possível que Epáfras, né, estava lá ministrando, chegou alguém, dito muito inteligente, Epáfras, que é o pastor de Colosso aqui, ele é o ministro fiel, como diz lá no capítulo 1. Epáfras está lá no seu dia a dia, pastoreando a igreja lá de Colossos, e de repente chegou alguém, possivelmente de Jerusalém, que era meio judaizante, ensinando diferente, meio que trazendo outro ensino para a igreja. Sabe, é precioso ver. O que Epáfras fez? Epáfras simplesmente concordou e aceitou? Não, ele foi para o apóstolo, ele foi para Paulo. Ele foi, Paulo, olha aqui, está ensinando isso. Né? O que é a verdade? Aí Paulo, como o apóstolo da graça encarregado, apóstolo de Cristo Jesus, servo de Jesus, ele então vem, escreve a carta, sabe? Então, nesse sentido, mostra que os irmãos lá de Colossos, os colossenses,
eles estavam com essa preocupação de ficarem firmes com a vossa fé em Cristo, como diz o versículo 5. Por isso que Paulo diz, estou feliz, alegrando-me. Né? Eu estou feliz porque chegou aí falsos mestres e vocês não acreditaram. Ou pelo menos vocês estão aqui, né, procuraram para saber qual é a verdade. Então Paulo fala, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, mais uma vez, o que o apóstolo da graça está dizendo? A sua fé tem que estar onde? Em Cristo. Em filosofias? A sua fé tem que estar em ferramentas, em estratégias? Não, a sua fé está em Cristo. Aí vem o versículo 6. Vamos sublinhar o versículo 6. Olha que precioso. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Isso aqui define a sua vida cristã. Pastor, qual deve ser o meu caminhar da vida cristã? Está aqui. Paulo diz, ora, como recebestes Cristo Jesus. Eu te pergunto, como que você recebeu Cristo Jesus? É porque você merece? Não. É porque você fez por merecer? Também não. Porque a Bíblia é bem clara. A Bíblia diz que ninguém escolheu a Cristo, Ele que te escolheu. Ninguém é salvo, mas ninguém é salvo pelo mérito próprio, para que ninguém se glorie. Mas todos nós recebemos o dom da graça, né, como presente. Então foi Ele que nos salvou. E nós sabemos que todos nós fomos salvos, ou todos nós recebemos a Cristo pela graça, mediante a fé. Então isso na maioria das igrejas está resolvido. Isso, na maioria das igrejas, dos pastores, do que eles ensinam por aí, está resolvido. Ninguém discute que a salvação é pela graça, mediante a fé. Entende? Ninguém discute de que você tem que merecer a salvação. Ninguém merece. Onde que está o problema? É o depois disso. Então, algumas igrejas, infelizmente, ensinam o quê? Que você conhece a Cristo pela graça, você recebe a Cristo Jesus pela graça, mas depois disso, Jesus vira para você e fala, agora se vira. Agora você tem que merecer. Eu só te salvei pela graça, mas agora você tem que fazer por merecer. E se você não fizer por merecer, até mesmo vai perder a salvação. Se você não fizer por merecer, eu vou te largar na chapada. Não sei se eles falam assim, onde você mora. Sabe? Mas não é isso que Paulo está dizendo. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, ó, vamos pensar, vamos ligar os pontos. Como que você recebeu a Cristo? Pela graça, sem justiça própria, mediante a fé. Como que eu vou andar nele? Ou seja, como que vai ser o meu caminhar cristão no dia a dia? Ah, hoje eu estou precisando de provisão para um suprimento financeiro. Como que é também? É como eu recebi a Cristo. Como que eu recebi a Cristo? Da maneira que eu recebi a Cristo, eu vou receber a provisão hoje pela graça, não tendo justiça própria, pela fé. Ah, como que eu vou receber a cura? Não, eu vou receber a cura se eu fizer o jejum dos jejuns. Não é assim em muitas igrejas? Irmãos, deixa eu falar de mim um pouquinho. Sabe, eu nasci num lar cristão, sempre quis agradar a Deus, sempre quis viver para Deus. E quando eu era adolescente, eu li alguns livros, né, de uns homens de Deus que oravam 3, 4 horas por dia. E eu pensava, para Deus ficar feliz comigo, ou então para eu merecer a multiplicação da célula, para eu merecer um recurso financeiro, eu preciso que Deus fique feliz comigo. Então eu pensava, se esses homens aqui estão orando 2, 3 horas por dia, eu também vou orar para que Deus fique feliz comigo. Aí eu ia lá e orava, né, me esforçava para orar 3 horas por dia, com muito custo. Na verdade foram poucos dias que eu consegui. Mas naquele dia eu consegui 3 horas. Aí eu pensava, agora Deus está feliz comigo. Sabe qual que era o problema? Aí eu encontrava outro livro, que dizia que o cidadão lá orava 5 horas por dia. Aí eu pensava, então Deus não está feliz comigo, porque eu orei só 3, aquele orou 5. Então agora eu vou orar 5 horas por dia. Sabe, no dia que eu orasse lá 5 horas por dia, depois eu ia descobrir que alguém estava orando 8 horas por dia. Sabe, se eu vou receber algo de Deus, não vai ser na minha justiça própria.
Porque da maneira que eu recebi a Cristo, que foi pela graça, sem justiça própria, pela fé, é assim que eu vou viver a minha vida cristã. Entendeu? Então, se eu vou receber uma cura, é pela graça, mediante a fé. Se eu vou receber unção de Deus que vai me capacitar, é pela graça, mediante a fé. Pastor, então eu não vou estudar? Claro, você vai estudar, mas é a graça, é Ele que vai te encher de sabedoria, que vai abrir seus olhos para compreender o que você está lendo. Entendeu? O que eu quero é que você aprenda isso, você caminha com Cristo da mesma maneira que você recebeu. Você recebeu a Cristo pela graça, sem justiça própria. Então, se hoje você vai receber alguma coisa de Cristo, continua sendo pela graça, sem justiça própria, mediante a fé. Glória a Deus por isso. Versículo 7, Paulo vai dizer, nessa graça, então, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Deixa eu sublinhar aqui uma palavra. Paulo vai dizer que você tem que estar radicado, como falando de raiz, enraizado, edificados, construída a sua vida, confirmados na fé. Mas qual fé? É a fé que alguma pessoa está ensinando aí, que está misturado com a lei ou que está misturando com a filosofia? Não, é a fé tal como fostes instruídos. O que Paulo está querendo dizer? Qual é a fé que você tem que estar alicerçado? É a fé que Paulo ensinou, entende? É o ensino dos apóstolos. Pastor, qual é o ensino dos apóstolos? Eu te afirmo categoricamente, sem medo de errar. É o que aconteceu na reforma da igreja, na reforma protestante. É a justificação pela fé. O que Paulo instruiu a igreja? A justificação pela fé e os benefícios dessa justificação. Entende? Então, mais uma vez, não ande pela justiça própria, mas creia na graça de Deus que derrama favor imerecido sobre a sua vida. Oh, aleluia! O que mais? Versículo 8 agora, Paulo vai voltar a tratar do assunto da heresia, do gnosticismo. Paulo vai agora, mais uma vez, combater o falso ensino. Olha o que diz o versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar aqui vem de rede, tipo usar uma armadilha. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Vamos sublinhar. Filosofia e vãs sutilezas. Conforme a tradição dos homens, essa palavra também é importante, conforme os rudimentos do mundo. Mas olha aqui, Paulo está dizendo que tanto filosofia e os rudimentos do mundo, tudo isso é o quê? Não é segundo Cristo. Não é segundo Cristo. Paulo começa dizendo, cuidado, existem falsos mestres, existe o falso engano. E qual é esse falso engano? Então ele vai dizer, cuidado para que ninguém te engane com sua filosofia e vãs sutilezas. Então, historicamente, o gnosticismo, aquilo que nós falamos na aula passada, é sutil, entende? Ele prega Cristo. Ele também diz que crê em Cristo. Só que ele diz que recebeu um conhecimento elevado a respeito de Cristo. Sabe, cuidado. O diabo traz as suas mentiras com sutilezas. Mas é uma filosofia vã. Toda filosofia que tira Cristo do centro é vã. Entendeu? Não glorifica a Cristo. Eu fico vendo, é muito comum hoje em dia no meio da igreja, pastores lançam livros, mas sabe de quê? Autoajuda. 10 passos para vencer o pecado. 10 passos para transformar o seu casamento. 10 passos para enriquecer e prosperar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, não estou aqui julgando e condenando esses livros, não. Até porque a maioria não li. Mas se esses 10 passos forem apenas autoajuda, é vã. Entende? É apenas filosofia. Qualquer ímpio talvez escreveria. O verdadeiro cristianismo é você falar de Cristo. Porque Ele tem toda a plenitude de Deus.
nele estão ocultas toda a sabedoria e conhecimento. Entende? Então, eu também poderia te dar aqui 10 passos. Primeiro passo, olha para Cristo. Segundo passo, se encha de Cristo. Terceiro passo, olha para Cristo de novo. Quarto passo, se enche de Cristo. Cristo é tudo em vós. Lembra? Paulo disse isso lá no capítulo 1. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós é o segredo. E não apenas autoajuda. Então Paulo está dizendo que tem que tomar cuidado com as filosofias aparentemente inteligentes, muito bonitas, e também, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Tudo isso não é segundo Cristo. Tudo isso não tem nada a ver com Cristo. Os rudimentos do mundo têm a ver com a lei. Vou te mostrar mais para frente, nós vamos entrar nesse assunto. Tem a ver com o legalismo. Mas Paulo deixa claro, isso não tem nada a ver com Cristo. Isso não é cristianismo. Aí Paulo volta a dizer, lembra que ele está combatendo aquela ideia que eles tinham de que Cristo não era tão importante assim, né, mas a filosofia era até mais importante que Cristo. Então no versículo 9 Paulo vai dizer, porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Uau! Quem é Cristo? 100% homem. Quem é Cristo? 100% Deus. Eu sei, a gente não consegue entender isso plenamente, mas a Bíblia está afirmando aqui, nele, em quem? Em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Então olha só, aperfeiçoado aqui fala de transformação, né, de você melhorar o seu caminhar. Mas como que você vai melhorar o seu caminhar do seu dia a dia? Como que você vai ser aperfeiçoado? É porque você se esforça? Não, é nele. Paulo está deixando bem claro. Ele que é a plenitude da divindade e também nele vocês estão sendo aperfeiçoados. Ou seja, mais uma vez Paulo está dizendo, é ele que me transforma. É ele que opera em mim. Então o que eu preciso fazer na minha vida cristã? Me alimentar dele, contemplar. Como diz a 2 Coríntios, é pelo contemplar do Senhor que nós somos transformados. Ou então, nós renovamos a nossa mente pela palavra. A palavra é Cristo. É isso que vai me aperfeiçoar. Ele continua dizendo, versículo 10, ele é o cabeça de todo principado e potestade, de todo poder. Entendeu? Ele é o Todo-Poderoso. Versículo 11, nele também fostes circuncidados. Agora Paulo vai começar a combater o ensino judaizante. Lembra? Você tinha 2 ensinos aqui na igreja de Colossenses. Um é o gnosticismo. Paulo trata aqui como essa filosofia vã, que está tentando tirar a divindade de Cristo, né, que está tentando diminuir a Cristo, dizendo que Cristo não é importante. Por isso lá no capítulo 1, né, só relembrando, ele fala de tudo aquilo que é Cristo. Cristo é tudo, antes de tudo ele já era, ele é a plenitude de Deus. Aqui mais uma vez no versículo 9 ele fala, né, ele é a plenitude da divindade, ou seja, essa filosofia vã do gnosticismo não chega nem perto de tudo aquilo que é Cristo. E agora Paulo vai combater os judaizantes. Então Paulo vai dizer o que no versículo 11? Olha lá, nele também fostes circuncidados, porque você sabe, circuncisão é um termo judeu. Mas você foi circuncidado, você irmão que está me ouvindo aí, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de quem? Cristo. Eu amo Paulo. Eu amo estudar Paulo. Paulo teve a revelação da graça, irmãos. Mais uma vez, Paulo está falando aqui, não é por merecimento, não é por justiça própria, não é porque você vai cumprir a lei dos judeus, porque se hoje nós somos alguma coisa, é porque nós fazemos parte da circuncisão de Cristo. Então você também já foi circuncidado, mas é a circuncisão de Cristo, porque você está em Cristo. Olha o versículo 12, é um dos versículos mais poderosos da Bíblia. Ele vai dizer, pois tendo sido sepultados, você já morreu, meu irmão. Esse velho homem aí, seu que pecava, já morreu, porque já foi sepultado. Olha aqui, juntamente, a verdade da inclusão. Quando ele morreu, você morreu. Pastor, mas que dia foi esse? Foi no batismo, que é a declaração pública da sua fé, que você está nele. E igualmente você foi o quê?
ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Diga um aleluia aí na sua sala, fala alguma coisa. Olha aqui para mim, não fala não, presta atenção na aula. Olha aqui para mim. Irmãos, isso aqui é o cristianismo, sabe? É por isso que é bom ser crente. É por isso que vale a pena ser cristão, a obra toda dele, a obra toda de Jesus. Então, isso daqui, o versículo 12, fala da verdade da inclusão. Na Bíblia, você tem a substituição e a inclusão. O que é a substituição? Ele morreu no meu lugar. E aí, nós recebemos todos os benefícios por ele ter morrido no nosso lugar. Ele pagou o preço, ele fez a redenção, ele fez a remissão dos pecados. Mas ele morreu para que nós morrêssemos também, entende? Ele morreu para que nós fôssemos incluídos na morte dele. Porque para você deixar de ser do império das trevas, ou para você deixar de ser filho da ira, né, você deveria nascer de novo. Só que para nascer de novo, tem que morrer a velha criação. Então, quando nós estamos em Cristo, olha o que Paulo diz, nós fomos sepultados juntamente com Ele. Aí alguém vai dizer, mas quando? No batismo. Por isso que o batismo é importante. Pastor, mas então é o batismo que me salva? Não, não é. Porque o batismo é apenas a declaração de fé. Né? O batismo é a declaração daquilo que já aconteceu dentro de você. É por isso que quem nasceu de novo, batiza. Quem nasceu de novo, ele vai pedir o batismo. Ah, pastor, eu conheço pessoas que não querem batizar. Pois é estranho. É estranho. Porque o batismo, você percebe, o batismo é o sepultamento. O que você faz com todo defunto? Enterra. Então, da mesma maneira que é estranho um defunto falar assim para você, eu morri, mas eu não quero ser enterrado. Estranho isso, concorda comigo? Na mesma medida, é alguém falar assim, eu creio em Jesus, mas eu não quero batizar. Entende? É estranho. O batismo é a declaração da fé da pessoa. Então você foi sepultado juntamente com ele no batismo, mas não apenas sepultado, você ressuscitou juntamente com ele. Isso é a inclusão. E agora, todas as promessas, os benefícios dessa nova vida, da nova aliança, do mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentro dos mortos, isso é o que opera dentro de você. Então olha aqui, meu irmão, como que você vai vencer o pecado? É no seu esforço? Não. É confiado no mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. Porque é esse mesmo poder que hoje opera dentro de você. Sabe? Então, pensando assim, você consegue vencer o pecado. Não no seu esforço, mas segundo esse poder que opera em você. Versículo 13, Paulo vai dizer, e a vós outros, né, todos nós, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Vamos sublinhar isso. Olha que precioso, irmãos. Ele te deu vida. Ele vos deu vida. Mas como que ele nos deu? É porque você está com ele. É porque você está nele, com Jesus. E qual que é o resultado disso? Foram perdoados todos os seus delitos. Todos os seus pecados foram perdoados. Então está resolvido. Diante de Deus, o seu problema está resolvido. Diante de Deus, o problema do pecado está resolvido. Você já foi perdoado. Por isso, você pode chegar diante de Deus em paz, sem culpa, sem condenação. Já está pago o preço. Olha o versículo 14. Ele cancelou o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças. Vamos sublinhar isso. Por que aparece ordenanças? As ordenanças vão te lembrar de quê? Da lei, do ensino judaizante. Mas as ordenanças era prejudicial. E ele removeu tudo isso, encravando na cruz. Então olha só, mais uma vez, o que Cristo fez? Quando ele morreu por nós, ele pagou o preço e ele cancelou o escrito de dívida. Sabe, todos nós tínhamos dívida, todos nós tínhamos essa dívida. Era a dívida do pecado. Para nós era uma dívida impagável. Ninguém conseguia pagar essa dívida.
para nós era impossível pagar essa dívida. Ninguém consegue, entende? Ninguém conseguiria. Então, nós tínhamos uma dívida. É por isso que João, lá em Apocalipse, quando chegou no céu, né, ele viu que ninguém era digno de abrir o selo, ele chorou, porque ele sabia que aquilo ali falava da dívida dele. Será que ninguém vai ser capaz de pagar a nossa dívida e fazer a remissão? Ou seja, será que todos nós estaremos condenados para sempre? Aí o que ele diz? Mas eis que um cordeiro como que tendo sido morto, o leão da tribo de Judá venceu e tomou o livro das mãos de Deus, das mãos do juiz. Sabe o que é isso, meu irmão? Você tinha uma dívida, mas Cristo pagou. É por isso que a salvação e tudo aquilo que Cristo faz por você é pela graça. Eu falei isso lá em Efésios. Por que é pela graça? Por que Deus não vende? Se Deus vendesse a salvação como se você tivesse que fazer obras para comprá-la, isso falaria, demonstraria que Deus é avarento. Ou então que Deus está precisando de alguma coisa. No sentido assim, olha, Deus pensou, eu estou precisando arrecadar um recurso aqui, então a salvação tem que ser comprada. Sabe, irmãos? Se Deus faz isso, então Ele não é autossuficiente. Por que Deus dá de graça a salvação? Porque Ele não precisa de nada. Ele é rico demais para vender. Mas também por que Ele dá de graça? Porque você tinha uma dívida que você não conseguia pagar. Então, Ele dá de graça porque Ele é rico demais. Mas Ele dá de graça também porque você é pobre demais. Nós não conseguiríamos pagar nunca. Mas Ele foi e pagou essa dívida no nosso lugar. Fez a remissão do nosso pecado e nos reconciliou com Deus. Ou seja, essa é a base, entende? Essa é a base. Ou seja, você já está perdoado, você já está sem dívida, você já está justificado quando você crê no Evangelho. Mas aí surgem pessoas que querem te julgar, que querem te condenar baseado na velha aliança, baseado na lei, que é o que Paulo vai combater. Olha o versículo 16. Tenta juntar o ensino. Paulo está falando da justificação pela fé, ele pagou o preço, ele fez a remissão dos pecados, cancelou o escrito de dívida. Agora, olha o versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue, por causa de quê? Olha aqui, a lei fica bem clara. Por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Isso aqui é uma coisa mais que fala da lei a respeito do sábado, porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, a plenitude é Cristo. Deixa eu te falar, o que Paulo está querendo dizer aqui? É ensino judaizante. Qual que é a nossa justificação? A fé. Qual que é a nossa justificação? É Cristo. Mas aí surgem pessoas dizendo o quê? Não é assim. Tem comida que você não pode comer, ou isso aqui você não pode beber. Sabe, irmãos? E aí, hoje em dia no Brasil, nós vivemos, né, uma teologia do não. O que é o crente? É o não. Como assim, pastor? O que é o crente? Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não pode fazer tal coisa, não fala isso. Sabe? É só o não. Quantas vezes, eu não passei por isso, tem alguns parentes da minha família que são crentes meio que judaizantes também, legalistas, vamos dizer assim. Sabe que é assim, eles são assim. Eu me lembro que eu era adolescente, eu ia jogar bola. Olha, isso tem uns 15 anos atrás. Esse membro da minha família falava assim para mim: Marcos, não vá jogar bola, porque a bola é o ovo do diabo. Sabe? A televisão era a casa do diabo. E se ele me encontrasse então sem camiseta, ele já me advertiu várias vezes, né, que eu estava de bermuda, e pastor não pode usar bermuda. Sabe, irmãos, isso é lei. Não é isso que me justifica. Não é isso que me credencia para estar diante de Deus. Não é isso que me leva para Deus. Então, Paulo está deixando claro, ninguém vos julga por causa de comida ou bebida, ou festa, ou dia, ou evento ali que era da ordenança da lei antiga, ou sábados. Vamos falar do sábado aqui. Paulo diz o quê? Que tudo isso era o quê? Sombra.
Pastor, significa que isso não era verdade? Não, isso foi verdade lá. Isso valeu para aquela época. Mas agora na nova aliança, nós estamos em Cristo, entende? Lá na velha aliança, as pessoas não estavam em Cristo ainda. Cristo não tinha morrido, mas agora nós estamos. Então agora a vida cristã é em Cristo. Então tudo isso era o quê? Sombra. Para você entender essa noção de sombra, é o seguinte: quando eu viajo, eu levo meu celular. E no meu celular tem a foto da minha esposa. A sombra é como se fosse a fotografia, entende? Tudo isso, as ordenanças lá no passado, eram boas, elas são boas, todas elas são boas. Mas elas eram apenas sombra, era apenas a fotografia para lembrar aquilo, a plenitude, né, que haveria de vir. Então eu viajo e levo meu celular. E quando me dá saudade da minha esposa, eu pego lá o celular e vejo a fotografia. Né? E às vezes estou com muita saudade e dou um beijo na fotografia, entende? Mas quando eu chego em casa, você não acha que eu seria louco? Eu chego em casa, aí minha esposa fala, né, meu amor, que saudade. Aí eu falo, não, eu quero a fotografia. Eu quero ficar preso na fotografia. Entendeu? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Hoje nós já temos a plenitude, que é Cristo. Mas tem algumas pessoas que querem viver somente com a sombra, somente com a fotografia. Sabe, isso é ensino judaizante. O que nos justifica é Cristo, e não apenas comida, bebida, ou guardar sábado, ou guardar festa, ou guardar lua nova. Desculpa. Versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós. Olha o que diz. Pretextando humilde e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Olha aqui, o versículo 18 deixa claro o ensino do gnosticismo. Lá surgiu alguém, ou surgiu algumas pessoas dizendo que, olha que eles têm a aparência de humildade, né? Na humildade eles prestam culto aos anjos, parece humilde. Eles estão dizendo assim, não, nós não nos relacionamos diretamente com Deus, nós falamos com os anjos. Olha, irmãos, hoje em dia tem muito isso. Tem pessoas igrejas que ensinam isso. Você não fala diretamente com Deus, você fala com o pastor. Você fala com um santo, com alguém muito poderoso aí. Sabe? E Cristo? Cristo é o mediador. Cristo, na verdade, é o único caminho. Pastor, os anjos são ruins? Não, não são ruins. Estava me lembrando, tem igrejas que valorizam tanto os anjos, né, que eu já vi isso, a pessoa vai lá pregar no culto, lá tem uma cadeira que o pastor senta, tem uma cadeira vazia no meio, e o outro pastor senta na outra. E essa do meu vazio, eles falam, é para o anjo, sabe? Amém, glória a Deus, eu entendo. Mas o seu relacionamento com o anjo tem que ser igual de Maria, quando Jesus ressuscitou. Lá no domingo que Jesus ressuscitou de manhãzinha, Maria estava lá, foi lá encontrar o túmulo. Você conhece a história? Apareceram 2 anjos para Maria. Sabe, se ela fosse como muitos cristãos hoje em dia, o que estaria escrito na Bíblia, né? Maria viu os anjos e ela saiu correndo para avisar a Pedro, viu o anjo, viu o anjo, viu o anjo. Mas o que Maria disse? Quando o anjo falou com ela, sabe o que ela disse? Ela não caiu para trás, ela não fez nenhum comportamento ali assim de êxtase espiritual, entendeu? Ela não saiu dando notícia que viu o anjo, ela nem ajoelhou ou ficou impressionada com o anjo. Ela disse o quê? Cadê o meu Senhor? Onde está o meu Senhor? Ou seja, irmão, se aparecer um anjo para você, que bom. Mas se esse anjo te apresentar outro evangelho, que não seja um evangelho que aponta para Cristo, é anátema, diz Paulo. Entendeu? E se aparecer um anjo para você, pergunta para ele, eu quero Cristo. Cristo é o centro, o anjo não é o centro. Cristo é o centro. Ele é tudo. Cristo em vós é a esperança da glória. Lembra sempre disso. Versículo 20. Vamos terminar aqui o capítulo. Olha o que diz. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Os rudimentos do mundo está falando da lei. Porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais ainda a ordenanças,
Paulo está dizendo o seguinte: se você já morreu com Cristo, se você já morreu para as ordenanças, se você já morreu para esse fato de ter que cumprir a lei para ser aceito por Deus, entende? Por que as pessoas querem cumprir a lei? Para serem aceitas por Deus. Mas o que você precisa entender? Que você já é aceito por Deus. Por quê? Porque você está em Cristo e Cristo já cumpriu a lei. Mas pastor, agora então eu não preciso cumprir a lei? Então essa é a diferença. Nós já falamos isso nas aulas passadas. Hoje você cumpre a lei, não porque é uma obrigação e você precisa fazer isso para ser aceito por Deus. Mas você cumpre a lei, porque agora a lei foi colocada dentro do seu coração. E agora isso faz parte da sua natureza. E esse vai ser o seu caminhar. Então olha o que diz, Paulo vai continuar dizendo, né? Versículo 21, as ordenanças que existem. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Aqui no Brasil é assim, não bebe isso, não pode usar isso, não pode ouvir isso. Amém, eu entendo. Mas o cristianismo virou um não pode, não toque, não faça, não é isso. Entendeu? Isso não é o cristianismo. O cristianismo é você desfrutar de Cristo. 22. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O que é isso? Deixa eu te explicar. Olha aqui para mim. Eu vou encerrar falando disso. Aqui que surgiu o ascetismo, né? Começou lá na história da igreja, os monges indo para os mosteiros, a intenção boa, né? Lá na Idade Média, os monges iam para os mosteiros com a intenção boa de fugir daquele mundo caído daquela época ali, uma tentativa de conectar com Deus. Mas aqui as pessoas estão dizendo o quê? Que para você vencer o pecado, e aqui Paulo usa o exemplo da sensualidade, para você vencer a sensualidade, o pecado e a tentação, né, você tem que viver uma vida totalmente fora de prazer, o ascetismo, o rigor ascético, você foge do prazer, você foge do mundo, foge de tudo, sabe? Você vira um ET, mas isso não existe, porque não é no meu esforço, entendeu? O que me adianta eu sair, por exemplo, da cidade, eu vou para a roça, por exemplo, né, numa fazenda, para eu vencer a sensualidade, porque eu quero sair do meio. Amém, por mais que isso ajuda, mas isso não resolve o problema, por quê? Porque a sensualidade pode estar aqui. Aí o que adianta? Você pode estar onde você não estiver. Então, não é no meu esforço, não é criando a regra, não manuseie isso, não faça isso. Sabe, por mais que isso possa ser interessante, mas não é isso realmente que vai te capacitar a vencer o pecado. No caso aqui do apóstolo Paulo, ele diz, não é isso que vai te fazer vencer a sensualidade. O que vai te fazer vencer, mais uma vez, é Cristo em você. É Cristo te transformando. É a sua natureza sendo transformada, é a sua natureza sendo renovada, é a sua mente sendo renovada pela palavra de Deus. É você contemplar a Cristo e Ele vai te transformando, essa mudança metabólica de dentro para fora. E daqui a pouco você vai despojando o homem do pecado e vai se revestindo desse novo homem que é Cristo. E aí, naturalmente, espontaneamente, você vai dando fruto de graça, né, baseado no poder dEle. Então, mais uma vez, meus irmãos, essa matéria aqui é para nós aprendermos isso. Paulo quer ensinar isso para nós. A vida cristã não é uma questão de você se esforçar. A vida cristã não é uma questão de você criar ordenanças, regras, ou uma maneira de tentar te mudar exteriormente. Sabe, a vida cristã é uma questão de você conhecer Cristo. Então não é apenas, né, ter o rigor ascético de você ser rigoroso com você, né, e viver uma vida totalmente sem prazeres para evitar a tentação, sabe? Não é isso, porque isso ainda é apenas uma mudança externa. O verdadeiro cristianismo, a verdadeira mudança tem que ser algo interno. E é essa vida de Deus lá dentro que vai transformar você, que ela vai fluir, que vai te dar força para vencer a tentação, que vai te dar força para vencer o pecado,
que vai te encher de graça, que vai te colocar nesse favor de Deus, que vai abrir portas para você, que vai te fazer vencer a ira, a impaciência ou o pecado que te assedia. Isso é a vida cristã. Cristo em vós é a esperança da glória. Deus abençoe cada um dos irmãos.